Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia traz-lhe hoje a experiência de um Natal passado na República Centro-Africana, a liderar uma missão em contexto de pandemia-19 e entre conflitos armados que queriam impedir a realização de eleições. A memória e os ensinamentos desta experiência militar, mas também humana, vai ser hoje relatada na primeira pessoa pelo Major-General Eduardo Mendes Ferrão, que cumprimento e agradeço a sua presença. Muito boa tarde. É com gosto grande cá estou também. Nós também o recebemos com muito gosto. Perguntava-lhe como é que se prepara uma missão entre militares muito diferentes, sabendo que a quadra natalícia vai ser passada de uma forma distante da sua família de sangue. Eu gostava, primeiro que tudo, de caracterizar um bocadinho aquilo que era a minha responsabilidade e a missão na República Centro-Africana, onde eu estava num cargo internacional, integrado na missão multidimensional das Nações Unidas. Portanto, era um cargo e eu dependia diretamente das Nações Unidas. Por inerência, por ser o oficial mais graduado no país, comandava os portugueses que lá estavam. Em contacto também com outros contingentes de outros países. Exato. E era importante caracterizar esta missão, porque esta missão, para além deste aspecto militar, que é aquele que normalmente é mais visível, é uma missão multidimensional, como o próprio nome indica, e tem uma série de outros pilares que visam apoiar o desenvolvimento e a proteção humanitária naquele país. E, portanto, eu tocava um pouco nestas áreas todas, naturalmente mais preocupado com o domínio da segurança, né? E nesse contexto tinha responsabilidade sobre um contingente de cerca de 14 mil militares. 14 mil militares de muitíssimas nacionalidades, de vários credos religiosos, que temos sempre que saber conciliar e respeitar. Naturalmente que a quadra natalícia para alguns países dizia mais do que para outros, mas já sempre, entre todos os contingentes, todas as nacionalidades, um grande respeito pela festividade e religiosa de cada uma das religiões. Entre 14 mil militares, quantos portugueses? Somos cerca de 200. Que se dividiam entre dois locais da missão. E nós estamos estacionados em Bangui, que é a capital da República Centro-Africana. Temos militares nas Nações Unidas e temos militares numa missão da União Europeia, que também lá está. Os militares que estão na missão das Nações Unidas são a Força de Reação Rápida, uma companhia de reação rápida, que pela sua missão tem que estar preparada para estar projetada em qualquer ponto da República Centro-Africana. E, portanto, neste Natal, de 2020, infelizmente, tivemos que projetar a nossa força para uma pequena povoação chamada Bossembélé, que era estratégica para garantir a segurança de Bangui. Porque se encontrava na estrada que ligava a República Centro-Africana também aos Camarões, que ligava, Bangui aos Camarões, Exato. Uma estrada principal e, portanto, uma artéria muito fundamental. E foi, de facto, a ação desta nossa força que foi determinante para conter a progressão dos grupos armados sobre Bangui neste período de Natal. E pré-eleitoral. E pré-eleitoral também. Estes 200 militares portugueses que o acompanharam nesta missão, naturalmente, são treinados para estas missões, são militares com uma grande experiência, mas a parte psicológica também é importante, pergunto-lhe. O Exército prepara com muito cuidado e muito rigor os contingentes que projeta para o exterior. E para além disso há um programa de acompanhamento psicológico que é feito pelo Centro de Psicologia Aplicada do Exército para todos os militares que são projetados, que é feito antes, é feito durante e também um acompanhamento pós-missão. Portanto, revela uma grande preocupação do Exército para que estes militares sejam acompanhados também neste domínio. Também neste tempo natalício em que os 200 militares tiveram de estar longe da sua família de sangue, alguns com dificuldades de comunicações, para contactar diretamente a sua família nesta noite, por exemplo. Passar o Natal fora, quando estamos integrados numa unidade, constituímos como quase uma família, em que estamos, quase que nos substituímos à família que cá está. Não quer dizer que não conta, cá está, evidentemente que consta, mas criamos laços muito fortes entre nós porque sabemos que lá estamos e focamos-nos muito na razão de ser de lá estarmos e naquilo que temos que fazer. E a razão de ser que lá estamos é para proteger as pessoas que lá estão. E este tem que ser o foco de todos nós que lá estamos. Compreender bem a razão de ser da nossa missão. O que temos que fazer a seguir, poderemos falar depois, mas, sobretudo,
focar-nos na razão de ser de lá estamos, é proteger as populações que lá estão. O segundo aspecto é que nós agimos de acordo com um quadro de princípios e de valores humanistas e umas regras muito estritas. E, portanto, isso faz toda a diferença. A nossa presença naqueles países faz toda a diferença. Li num relato que o Major-General Eduardo Mendes Ferrão escreveu para ser publicado na Agência Eclésia, que eu convido todos a procurar e a ler sobre esta experiência de passar o Natal na República Centro-Africana, e podemos perceber também a importância de alguma enculturação também neste quadro natalício, ou seja, há tradições que procuram ser mantidas, nomeadamente levarem alguns bens que em Portugal associamos à celebração deste quadro, nomeadamente o bolo rei, o bacalhau, são alimentos fundamentais para quem pode celebrar, apesar de um outro contingente ter passado alguns dias com uma ração de combate. Sabe que os pequenos gestos, nesta altura, contam muito. Aquilo que nós, quando cá estamos, vemos o bolo rei na prateleira da pastelaria, sabemos que podemos ter imediatamente. Lá vale mais. Lá, chegar um bolo rei, ou alguém se ter lembrado de levar a massa do bolo rei congelada para fazer na cozinha de campanha, vale muito. Porque nos faz viver, faz-nos recordar, faz-nos ligar à realidade que nós temos aqui em Portugal, faz-nos ligar às tradições que temos, faz-nos ligar à nossa família, porque é com ela que nós normalmente partilhamos estes pequenos bens que temos, e portanto estes gestos de carinho que todos procuramos ter e planeamos muitas vezes com antecedência, sabem-nos maravilhosamente bem naquelas situações. E sei que procuram também alguns artefactos para, de alguma forma, poder celebrar o Natal, ou construindo um presépio com aquilo que encontram, ou montando uma árvore de Natal também com aquilo que encontram. Isso ajuda também a entrar no espírito. Claro, porque a decoração do nosso espaço também é muito importante. Estou a falar da árvore de Natal. E o apelo, muitas vezes, à religiosidade também faz parte de uma parte significativa para a superioridade dos nossos contingentes. E, portanto, normalmente nos nossos quartéis que estão fora do território nacional há sempre a presença da árvore de Natal e há sempre a presença do presépio. Como é que sentem a celebração deste tempo entre a população da República Centro-Africana, uma população muito marcada pela pobreza, pelas dificuldades económicas, pela falta também de educação? Como é que sentem e de que forma é que procuram contribuir para que este tempo seja, não só este tempo, mas durante a vossa presença, seja um tempo de paz e de alguma serenidade? Cá está a preocupação que nós temos de ter e o foco principal daquilo que lá devemos estar a fazer. A nossa preocupação naqueles dias da quadra natalícia era garantir a segurança para que as pessoas pudessem, no mínimo, ter um dia de Natal, uma noite de Natal tranquila. E conseguimos, felizmente, porque grande parte da população centro-africana professa a religião cristã, celebra o Natal com muita intensidade, não obstante a pobreza, celebra o Natal com muita intensidade, e era muito da nossa... perdoa uma expressão, mas muito da nossa alegria partilhada de ver que conseguimos que as famílias pudessem ter o seu Natal. Este contingente de 200 militares que estiveram na República Centro-Africana foram acompanhados também por um capelão militar. Eu perguntava-lhe que importância tem esta presença junto de homens, não só nesta quadra, mas no acompanhamento que procuram ter. O capelão é sempre um ouvido e uma voz independente junto de todos, porque todos nos sentimos à vontade para falar com ele, para às vezes expormos um pouco das nossas fraquezas, das nossas ansiedades. Todos temos, independentemente da sua categoria e do seu posto, e muito mais nestas circunstâncias. E, portanto, sabe muito bem ter o capelão neste aspecto, de um ouvido, de um conselho, de um amigo. Mas sabe também que podermos ter uma celebração religiosa em língua portuguesa, sabe muitíssimo bem. Aproxima-se do sentir em casa. Foi a primeira celebração religiosa em língua portuguesa que eu tive foi no dia 1 de janeiro. Foi no dia 1 de janeiro, que foi com o padre português, que foi passar um período, não esteve lá o tempo todo da missão, esteve lá durante cerca de um mês,
a acompanhar a força e todos os portugueses que lá estavam. Há pouco o Major-General Eduardo Mendes Ferrão falava-me no construir família entre os militares. Ainda ontem celebramos o Dia da Sagrada Família, que naturalmente nos faz lembrar a nossa família de sangue e a família que construímos, mas pergunto-lhe se valores como competência, dedicação, imparcialidade, proximidade são valores fundantes na família dos militares. São. E volto outra vez um pouco ao princípio da minha conversa, da nossa conversa, que é dizer o perceber de porque é que lá estamos. Nós, se cada um não perceber porque é que lá está, se vai num quadro que vai combater, ele tem que ir num quadro que vai proteger as pessoas. E isso era, nas minhas responsabilidades, aquilo que eu procurava todos os dias incutir em todos os contingentes. Nós, quando vamos para algum lado com os militares, vamos proteger as populações. E nós vimos muito sofrimento. Vimos sofrimento inimaginável no nosso mundo ocidental. Vimos as pessoas com necessidades extremas. Pessoas que, a maior parte delas, têm uma refeição por dia. E não estamos a falar de uma refeição com muita proteína. Pessoas que vivem em campos de refugiados, e vivem em campos de refugiados porque se sentem inseguras, se vivem em campos de refugiados porque é o único local onde tem a garantia de ter uma refeição. E, portanto, são coisas que só estando lá. Estando lá percebemos. E isto tudo, olhar para esta realidade e sentir que nós podemos fazer alguma coisa diferente para que eles estejam melhores, é um enorme fator de motivação. É um enorme fator de coesão, porque todos nos irmanamos no mesmo princípio para ir ajudar as pessoas. E eu observei isso no contingente português, naturalmente, mas observei isso na generalidade, na totalidade de todos os contingentes que lá estavam e também de toda a componente civil das Nações Unidas que lá estava. Sei que teve grande impacto a mensagem que Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, escreveu. Teve um grande impacto em si na República Centro-Africana. Perguntava-lhe porquê. Sabe que nós todos somos humanos, independente do nosso posto, da nossa categoria. E nesta altura do Natal estamos todos à espera de ouvir uma palavra de conforto, de guia, às vezes que nos ajuda a recentrar no porquê da missão, e às vezes que nos ajude lendo, ouvindo, que nos ajude a transmitir um quadro de princípios e valores àqueles que estão connosco. E foi nesse sentido que eu recebi a nós, eu estou a falar da minha experiência pessoal, a mensagem de Natal de Dom Rui Valério. E digo-lhe muito sinceramente, é algo que se calhar às vezes, quando cá estamos, em território nacional, não valorizamos tanto. E é também a forma como simples, amiga, objetiva, com que o Sr. Dom Rui Valério equilibra os vários pilares da sua mensagem e que nós nos revimos. Nós revimos naquela mensagem. E tanto que nos revimos, fomos capazes de, pegando nela, inspirar os outros. Dom Rui Valério falava em rosto da solidariedade, alma da confiança, respeito pela dignidade humana e coração da paz, referindo-se à missão que os 200 militares portugueses desenvolviam há um ano atrás na República Centro-Africana. O reconhecimento que esta missão estava a ser concretizada desta forma é um incentivo para os militares lá. Sabe que nós cumprimos a missão, não estamos à espera de grande reconhecimento, cumprimos porque temos a missão, temos espírito de missão, fazemos aquilo que nos compete, mas gostamos sempre que alguém esteja atento àquilo que nós estamos a fazer. E o Sr. Bispo está muito atento, o Sr. Bispo também esteve, Dom Rui Valério esteve também na República Centro-Africana, o que conferiu uma capacidade de perceber a especificidade daquela missão, mas sabe-nos muito bem ver que alguém nos compreende, que alguém nos acompanha e que alguém nos estimula. Perguntava-lhe sobre estes quadros que há pouco falávamos, que podem de alguma forma ilustrar esta competência, a dedicação, a imparcialidade e também a proximidade que os militares portugueses tinham com a população da República Centro-Africana. Que quadros, que episódios é que recorda que cruzam estes valores que se confirmam junto dos militares? Sabe que a nossa força
na República Centro-Africana é conhecida por ser aquela força que é mais competente e é mais eficaz. E é aquela força que é empregue nas situações de combate mais exigentes. Isso granjeou-lhe um grande respeito e um grande prestígio. Muitas vezes me ligavam as autoridades centro-africanas, inclusive o Sr. Presidente da República, pedindo que houvesse uma intervenção da força portuguesa. Porque quando sucediam as situações mais complicadas, pediam que fossem os portugueses. Mas, não obstante esta realidade de ser uma força de combate muito competente, nós éramos sempre recebidos com sorrisos. Sorrisos das crianças, em especial. Exatamente. Naturalmente não pelos grupos armados que estavam a fazer ameaças graves sobre a segurança das populações, mas das populações em si e das crianças. Porque nós temos uma maneira diferente de fazer as coisas. E cá está outra vez o quadro de valores, de princípios. Naturalmente nós combatemos quem temos que combater, mas vamos lá porque queremos ajudar as populações. E nós somos capazes de, ao mesmo tempo, combatemos, no momento a seguir, estar junto às populações, a distribuir ajuda humanitária, a apoiar as instituições civis que lá estão, para conseguirem atingir a normalidade do seu funcionamento. E, portanto, isso é uma maneira muito própria nossa, que trabalhamos muito bem, cá está, na nossa preparação, trabalhamos isto muito bem. Portanto, é este equilíbrio que nós conseguimos atingir entre uma força de combate muito competente, mas também uma força muito solidária, muito humana, de grande proximidade às populações. O que é que traz dessa experiência de passar o Natal na República Centro-Africana, num contexto geográfico muito diferente, até numa temperatura também muito diferente, com artefactos também gastronómicos muito diferentes? Que marca é que, ao celebrar este Natal de 2021, trouxe da República Centro-Africana? Olha, de relativizar muito mais as coisas. Desde logo pela dificuldade que temos de obter alguma coisa diferente para o nosso Natal. Desde logo por ver também que a família que nós criamos naquele território é muito amiga, é muito solidária, é muito compreensiva, é muito atenta. Surpreende-se com gestos também de que aparece de ajuda. Sempre uma surpresa de alguém que nos faz gestos, tem gestos que nós nunca esperámos, que valorizamos muito mais aquilo que é o nosso núcleo familiar em território nacional. A distância a que estamos, a distância física, não é naturalmente a distância a que estamos emocionalmente, e portanto procuramos, por um lado, muito apoio da família que cá está, mas também nos preocupamos muito com as situações difíceis que as famílias que cá estão a passar. E na altura atravessava-se um tempo difícil também por causa da pandemia da Covid-19. Eu imagino que isso tenha também marcado os militares que estavam distantes da sua família, alguns até tinham perdido entes queridos, e isso de alguma forma também marca psicologicamente. Marca muito. Nós, quando estamos nestas missões, estamos sempre muito atentos àqueles que estão ao nosso lado. Temos que estar muito atentos. Estão felizes, estão menos felizes, se transparece alguma preocupação. Portanto, acabamos por ter muito mais cuidado e atenção para com aqueles que estão connosco. E isso, muitas vezes, leva-nos a tentar perceber o porquê das coisas. O porquê de alguém estar sorridente, o porquê de alguém estar triste. Surpreendemos com a resiliência de muitos, porque sabemos o problema que estão a viver, e surpreendemos como é que se mantêm focados na missão e continuam competentes e continuam preocupados com todos os outros. Eu posso dar o meu caso particular. O mês de dezembro para mim foi um mês, do ponto de vista familiar em Portugal, muito duro. Foi o primeiro Natal que a minha família não se reuniu. Os meus pais, por motivos de saúde, minha mãe teve que ser internada no hospital, o meu pai teve que ir para uma residência. A minha mãe, entretanto, apanhou Covid
faleceu um dia depois de eu chegar da missão e tive que viver o Natal com este quadro. Neste quadro descobriu... E aí senti a amizade, a camaradagem, a atenção de todos os que estavam à minha volta e senti, deste lado, a minha mulher, os meus irmãos, a fazerem aquilo que eu faria. Eu teria que fazer se cá estivesse, mas com uma compreensão enorme da parte de todos eles, para perceberem a minha ausência e que eu tinha que continuar a servir por uma causa maior. E nesse quadro descobriu aquilo que significa, de facto, a nobreza da missão e do servir. Sim. Com toda a certeza. Senhor Major-General Eduardo Mendes Ferrão, agradeço muito a sua disponibilidade e de uma forma também pessoal, como partilha connosco este trabalho que os militares portugueses desempenham longe das suas famílias e longe geograficamente do seu país, levando tanto com eles também nesta quadra. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por estar aqui com o programa Eclésia. Procurámos de alguma forma relatar aquilo que foi a experiência do Natal, deste tempo de Natal na República Centro-Africana, junto do Major-General Eduardo Mendes Ferrão, ele que nos trouxe esta quadra natalícia vivida em África no ano de 2020. Mais logo pode encontrar-nos na Antena 1 pelas 22h45. Procure-nos, estaremos lá à sua espera. Aqui marcamos encontro para amanhã pelas 3 da tarde. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.